No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber para fazer uma sala de home theater, home cinema, uma sala de cinema na sua casa. Então fica por aqui que se você gosta de arquitetura, design de interiores, projetos espetaculares, você está no canal certo. Eu sou a Dani Guardini, sou arquiteta, designer de interiores e hoje vou te ensinar o que você precisa saber para transformar essa sua sala especial para você poder assistir cinema em casa. Olha que sonho! E a gente já fez dentro do nosso escritório vários projetos de sala de home cinema, home theater, sala de TV. Você pode chamar como que você quiser. O importante é que você tenha esse espaço destinado para isso, um espaço especial. Que eu vou trazer aqui vários assuntos que são muito importantes para que essa sala fique realmente muito bacana. Vamos começar pela principal diferença. Qual que é a diferença de uma sala de TV comum para uma sala de home cinema ou home theater, ou como você quiser chamar? O importante é que essa sala destinada não é uma sala de bate-papo, não é uma sala para receber as pessoas. É uma sala destinada para você assistir filmes, assistir documentários, assistir musicais, shows, enfim, o que você quiser. É uma sala destinada para isso. Então é uma sala que precisa ter alguns elementos fundamentais. No finalzinho desse vídeo eu vou mostrar algum desses projetos, vou passar por aqui para vocês verem alguns dos projetos que a gente já desenvolveu para uma sala de home, e aí vocês vão conseguir sentir um pouquinho, vou explicar um pouquinho melhor sobre esses projetos no finalzinho. Antes eu quero trazer para você o que é importante você parar para pensar quando você for desenvolver esse projeto. Primeira coisa, se essa sala é uma sala destinada para um home cinema, um home theater, seja lá o que for, você precisa que essa sala seja só para isso. Então é uma sala que precisa ter uma distribuição do espaço pensado para que as pessoas estejam confortáveis assistindo aquela tela, aquela televisão, aquele vídeo, enfim, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é no layout disso. Como vai ser a distribuição desse espaço? A gente, em 2009, inovou muito. Antes disso, a maioria dos homes que a gente via, eles eram em formato de cinema. Você pegava a parte mais comprida da sala e você ia colocando as cadeiras uma atrás da outra. E a gente inverteu isso num home que a gente fez em 2009. A gente colocou o sofá estendido. Aliás, nesse home, nós colocamos o sofá como um futon, um sofá bem esparramado e também um futon que a gente fez até a costura alinhada com o tecido do sofá para que isso ficasse uma continuidade mesmo e que as pessoas pudessem se jogar. E a gente inverteu o sentido desse cinema, a gente fez ele realmente na parte mais larga para que a gente tivesse a maior amplitude da tela e que ninguém ficasse um na frente e outro atrás. Foi a proposta para essa sala e ela ficou muito confortável, muito aconchegante. A gente, inclusive, subiu um tablado, né, elevou para que as pessoas pudessem ficar um pouquinho mais altas. Mesmo se você se jogasse no chão, você não ficaria afundado, você ficaria alto. E nessa parte de baixo, a gente deixou uns espacinhos para que a gente, onde está essa luzinha amarela, a gente deixou uns espacinhos até para colocar sapato, para que ninguém subisse de sapato nesse futon. Então, uma sala bem gostosa, uma sala bem aconchegante, bem convidativa para a família se jogar ali, assistir filmes o fim de semana inteiro. Agora, o que é importante a gente pensar? Então, além da distribuição, quais vão ser os móveis que a gente vai usar? A gente tem que pensar que tem que ser confortável. Esse espaço é um espaço que a gente vai ficar pensando que a gente vai assistir um filme lá de 2 horas, a gente tem que estar bem gostoso, bem confortável, né? Um espaço, um sofá que a gente possa se deitar, a profundidade desse sofá pode ser maior para que a gente realmente consiga se esticar nesse sofá. Então é diferente quando a gente vai escolher um sofá para uma sala de estar, a gente tem que ter uma profundidade para que a gente possa sentar e conversar. Se essa sala é uma sala multifuncional, ela precisa ter as duas opções, que a gente possa ter diálogo e que também a gente possa, eventualmente, quando a gente vai assistir alguma coisa, ter esse espaço mais confortável. Agora, quando é uma sala destinada para uma sala de cinema, uma sala de home theater, home cinema, sala de TV, só para isso, esse sofá tem que ter uma profundidade maior para que a gente realmente consiga se jogar nesse espaço, para que a gente consiga realmente ter muito conforto, seja aquele lugar muito agradável. Aí a gente pode ou escolher sofás que sejam, né, que tenham essa profundidade maior, ou que já sejam chairs, ou que tenham, né, essa possibilidade de extensão, ou que tenham puff. Se a gente vai fazer uma sala que é específica para isso, eu particularmente não escolheria ter ou não ter a extensão, porque a gente vai deixar isso sempre aberto. Então não tem a necessidade de ser
ou não estendido, né? Ele pode ser o tempo inteiro mais profundo, né? Ter essa profundidade ou os puffs para a gente colocar o pé, com certeza isso vai deixar o espaço mais aconchegante. Então, primeira questão que a gente tem que pensar é no layout e no mobiliário que a gente vai escolher, que seja bem confortável, bem prático, né? As mesinhas de apoio ou no meio, ou que a gente usa muito para sala de home, são os apoios atrás e nas laterais, porque como a gente tem esse sofá estendido, é muito difícil a gente pegar, sei lá, se estiver tomando uma bebida, uma água, um suco, você tá com esse copo na mão, é muito difícil você colocar ele lá na mesa de centro se tá lá na frente bem longe. Então, quando você tem os apoios atrás e nas laterais, costuma ser mais prático no dia a dia, na funcionalidade, né? Para colocar, de repente, a pipoca, enfim, o que você tiver ali na mão. Então, isso acaba sendo mais funcional, esses apoios nas laterais e atrás. Outra questão que é primordial, que aliás eu diria até que é a primeira coisa que a gente tem que pensar se a gente vai fazer uma sala destinada para home, a parte de áudio e vídeo, né? Uma sala que a gente vai estar lá pensando para assistir filmes, musicais, que a gente precisa de qualidade visual, então a gente tem que pensar na tela, qual o tipo de tela que a gente vai usar. Hoje em dia a gente já tem opções de televisões, né, de LED, muito grandes. Hoje a gente já tem no mercado televisões de 70, 84 polegadas, né, que ainda não são super acessíveis, mas já é possível você comprar a própria televisão de 84 polegadas. Acho que no Brasil a LG tem a de 84 polegadas, se não me engano é a maior. Mas se é uma sala de home, a gente ainda pode usar os telões, que aí a gente tem a possibilidade de fazê-los ainda maior. Daí a gente pode fazer telão de 100 polegadas, 120, 140, 160, aí o céu é o limite, vai depender muito da distância que você tem. E aí, para cada tipo de tela, para cada equipamento que você vai usar, a qualidade do projetor, a qualidade da imagem, aí você vai ter as medidas e as necessidades específicas. Mas o que é legal você saber é que existem muitas opções de tela, muitos tamanhos de tela. E aí você pode usar a tela de vidro, você pode usar a tela de lona esticada, né? São lonas específicas para isso. Você pode usar de lona perfurada, que aí a gente ainda tem um recurso muito interessante que a gente já fez em alguns projetos, de colocar as caixas de som por trás da tela. Como ela é toda perfuradinha, o som pode ficar, as caixas de som frontais podem ficar atrás da tela. E isso deixa o ambiente mais clean, você não precisa ficar com aquelas caixas, né? Para quem não curte, tem pessoas que gostam de ver a caixa, tira até a frente da caixa, aquelas caixas mais vintage, enfim, cada pessoa, cada projeto vai ter uma necessidade específica. Mas para quem quer um projeto mais clean, essa tela perfurada te permite que as caixas fiquem todas escondidas na frente da tela, e eu acho isso muito interessante. A gente já fez bastante, vários projetos com esse recurso. Então, o tamanho da tela e o tipo da tela que você vai usar. E além do tipo da tela, você também tem que pensar um tipo de projetor. Porque a gente tem o projetor convencional, aquele que vai no fundo, pendurado. Você tem o projetor retrátil, que você pode subir ou abaixar, né, conforme sua necessidade. Mais uma vez, eu trago a reflexão. Se é uma sala destinada à sala, né, de home mesmo, é uma sala destinada para isso, na minha cabeça não faz muito sentido você colocar o retrátil. Para mim ele faz mais sentido se ela é uma sala multiuso, que eventualmente ela é living e eventualmente ela é sala de TV ou sala de home, enfim. Você quer ter essas duas funções na mesma sala. Aí faz sentido você colocar o retrátil. Se não, não tem tanta necessidade, a não ser que você realmente queira uma sala muito clean e que você só veja aquele projetor quando você vai realmente assistir algum filme. A gente usou recentemente num projeto um projetor muito novo, que ele tem 2 espelhos internos, então ele abaixa só um pouquinho. Ele fica fechadinho para deixar o ambiente bem clean, bem elegante. E quando você vai assistir, ele só abaixa uma tampinha bem pouquinho, não abaixa o projetor inteiro, grandão, o volume. Isso é muito legal para quando você tem o pé direito muito baixo. Então esse projetor saindo com esses espelhos, ele só sai um pedacinho, ele inclina um pedacinho assim, ele é muito discreto. Tem também os projetores que ficam na frente, então ele vai ficar na frente do móvel. Vou até colocar a foto aqui do ambiente que a gente fez. E a gente colocou esse projetor no aparador da frente. Você quase não consegue perceber.
O aparador, ele acaba sendo um pouquinho mais profundo, a gente tem uma medida certa, uma distância certa para que possa dar o ângulo de abertura correto, mas ele fica muito prático porque ele não precisa daquele projetor pendurado lá atrás, que às vezes incomoda visualmente, principalmente quando é uma sala que tem mais do que uma função, não é uma sala destinada apenas a home. Então aí nesse caso, acho que compensa se pensar qual a melhor opção de projetor, ou então você vai, se você for uma sala específica, você pode embutir ele lá atrás, ou colocar na estante, fazer de alguma maneira que ele não fique, que o projetor não seja algo que chame tanta atenção, que ele fique ali camuflado na decoração. Então, muito bem, já falamos sobre layout, sobre mobiliário, sobre a tela e o projetor. Agora, outra questão que é fundamental para uma sala de home de qualidade: o som. A gente tem que ter tanto o visual quanto o som. É isso que vai fazer a verdadeira experiência de uma sala de home cinema, que você tem aquela questão da reverberação do som, de tudo chacoalhar, do tremor. Então, assim, existem várias opções de sistema de som que você pode usar. Tem o 5.1, 7.1, 7.2, 12.2. E o que é isso? É o tipo de som que você vai usar, tipo de sistema de som que você vai usar. Então, para ficar fácil de entender, e é lógico, tudo isso vai depender do tamanho da sua sala, da experiência que você quer ter nessa sala, do quanto você quer investir para fazer a execução dessa sala. Então, a 5.1, por exemplo, você tem 5 caixas de som, são 3 na frente, uma central frontal, 2 frontais laterais e 2 aqui atrás, para você ter aquele somzinho que vem de trás, parece que tem alguém atrás de você. E o subwoofer, que é aquele que vai no chão, encostado no chão, que é onde tem o grave, que dá aquela tremida no chão. Sabe quando você está assistindo alguma coisa que até treme? Então esse é o subwoofer. Então 5.1 é porque você tem 5 caixas de som, são 3 frontais, 2 aqui atrás e um subwoofer que dá esse tremor. Quando é 7.1, você tem 7 caixas de som mais o subwoofer. Aí você tem 3 frontais, 2 nas laterais e 2 atrás. E um subwoofer. E tem, por exemplo, a 7.2, que aí você tem 2 subwoofers. Aí você pode ter 2 subwoofers que são escravos, eles trabalham juntos com o mesmo tipo de sons graves, e você tem os dois tipos, você pode ter 2 subwoofers que trabalham independentes. Então você vai ter 2 tipos de vibração diferente. Inclusive foi esse tipo que a gente usou na sala de home de 2009, que foi um mega sucesso. Pus algumas fotos dele já aqui, vou pôr de novo, porque a gente embaixo desse tablado, onde tá o futon, a gente colocou o subwoofer embaixo do tablado. Assim, ele tremia muito. Na hora que a gente estava assistindo o filme, parecia que a gente estava fazendo parte de tudo aquilo. Então, esse efeito do som, ele faz toda a diferença na qualidade realmente técnica dessa sala de cinema, para você ter aquela sensação de que você faz parte do filme. E aí, para completar essa experiência dentro dessa sala, a questão da iluminação é fundamental. E aí é uma iluminação ao contrário do que a gente costuma imaginar, né? Para uma sala de home, quanto menos luz, melhor. Quanto melhor a vedação da luz, na hora que você está assistindo um filme, melhor. Então a gente precisa sim de alguns balizadores, principalmente para quem tem criança e não quer, sei lá, de repente ter perigo de tropeçar, hora que se precisar levantar alguma coisa. Então tem alguma coisa de balizador? Pode até ter, mas muito cuidado para essa iluminação não refletir na tela ou não atrapalhar a luz da tela. O ideal é que quanto mais escuro for essa sala, quanto mais vedação de luz, quanto menos luz a gente tiver, melhor para assistir esse filme. Então, se a gente quer uma sala destinada para isso, quando a gente tem uma sala com... Quer dizer, a gente sempre tem salas com janelas, né? Mas essas janelas, se você quiser assistir o filme durante o dia, você precisa de uma vedação total. Ou até mesmo à noite, porque às vezes um poste de luz, alguma luz externa pode te incomodar. Então, você ter um blackout com guias laterais para que realmente seja uma vedação total dessa luz faz muita diferença. E o ideal é que essa sala de home tenha cores escuras. Porque o que acontece? A luz da projeção, ela reflete na sala. Então, quanto menos claridade, e é lógico, a luz reflete no branco, por exemplo, e não reflete no preto. Então, se essa sala é toda preta, por exemplo, você vai ter muito menos reflexão. A única coisa que você vai enxergar é a luz da tela. Então, a imagem fica muito mais nítida, muito mais viva. Então, quanto mais escurinho for esse home, melhor para a qualidade dessa imagem.
É lógico que a gente não precisa fazer uma sala toda absolutamente preta e só isso, porque né, a gente tem que deixar esse ambiente charmoso, esse ambiente tem que ser agradável visualmente. A gente não quer estar lá dentro de uma caixa preta para assistir filme, né? Ele tem que ser confortável, tem que ser agradável de ver, a gente tem que ter detalhes, enfim. Então, mas saiba que você fazer um home todo branco, você vai estar errando rude, porque a chance dessa reflexão, dessa qualidade de luz da tela refletir em tudo e ficar meio emaranhado de iluminação é grande e talvez você não tenha o efeito que você está desejando. Então, quanto mais escurinho for esse home, né, ou tons mais escuros, não precisa ser preto, mas que não seja branco, né? Isso é o importante, não seja tudo muito clarinho, porque ele realmente perde um pouco daquele efeito de sala de cinema. É lógico que salva as devidas proporções. A gente fez uma sala de home recentemente que é para casa de praia, a gente usou tons de aqua, tons mais agradáveis, porque era proposta para o espaço. Então tudo vai depender de qual é a sensação que você quer ter naquele espaço. E aí, além da iluminação ou a falta da iluminação, outra coisa que é muito importante para uma sala de home de qualidade é a acústica. Você desenvolver um projeto, né? Você pensar na questão acústica, tanto para você proteger quem está em volta. Então, se você quiser assistir um filme com um som um pouco mais alto, um musical, que você queira entrar naquele, né, com aquela emoção, enfim, que você queira aumentar o volume, que você faça uma proteção acústica para que esse som não atrapalhe, né, quem está em volta em outros ambientes. De repente tem um quarto, um escritório perto, que alguém querendo estudar e você lá assistindo um filme pode atrapalhar. Então, assim, proteção acústica para que esse som não escape da sala e também a questão de acústica para dentro do ambiente. Porque o que acontece? A reverberação do som, quando ela não é bem controlada, ela deixa o som desagradável. Sabe quando você está num lugar que vira barulho, não é mais som, não é mais experiência agradável, aquilo começa a ficar desconfortável, a gente se incomoda e uma das coisas que mais causa irritação, mau humor, a gente não fica bem num lugar que tenha uma reverberação do som desagradável. Em lugares que esse som não tá bem, não tem qualidade, a gente se sente mal. Então tem a questão da qualidade das caixas de som e tem também, muito importante, a questão de reverberação do som. Então quanto mais esse som for trabalhado para não reverberar, mais confortável acusticamente fica o espaço. Mesmo que o som esteja alto, a gente fica com aquele som gostoso, que realmente parece que você faz parte do filme. Então, para isso, quanto mais a gente usar materiais acústicos dentro desse ambiente, mais confortável vai ficar esse som. Então, existe possibilidade. E assim, uma dica simples e fácil, que outro dia até ensinei para uma cliente minha, quanto mais rugoso, quanto mais tecido, quanto mais molinho, quanto mais a gente tiver reentranças, melhora a reverberação do som. Quanto mais liso, mais polido, mais a gente vai ter esse problema do som ficar batendo e voltando e reverberando de uma maneira desagradável. Então, vamos pensar, numa sala de home, nunca, em hipótese alguma, vamos colocar pedra. Uma parede de pedra, de mármore, é um erro enorme, porque vai piorar absurdamente a acústica desse ambiente. Então, faça escolha por materiais que vão melhorar a acústica do ambiente, não piorar a acústica do ambiente. Um piso de porcelanato, um piso de pedra não é o mais indicado para o ambiente de home. Você fazer uma parede revestida com vidro, ou uma parede bem lisinha, ou como eu disse já, né, pedra, mármore, porcelanato, tudo isso é péssimo para o home. Então, faça as escolhas por papel de parede, preferencialmente algo mais arranhadinho, mais rugosinho. A gente usa muito mica, que é um papel de parede que tem uma composição que vai umas bolinhas, uns pedacinhos de isopor, umas pedrinhas. Então ele é bem rugoso, ele ajuda bastante. Ele não é um papel acústico, mas ele ajuda muito na reverberação do som. Tecidos, tapetes, carpetes, enfim, por isso, cortina de tecido, tudo isso ajuda a você deixar esse som mais agradável. Se você tem um espaço que você não tem muitas opções ou que você quer deixar um som muito sensacional, até o forro acústico ajuda bastante. Tem um que chama Sonex, que inclusive a gente usou em alguns homes já, que ele ajuda bastante. Ou como esse outro home, vou colocar a foto dele aqui, a gente fez
uns detalhes em MDF, né? Esses detalhes com essas ondas em madeira que ajuda nessa questão da reverberação do som, a canalizar o som para que ele fique de uma maneira agradável e ainda traga mais conforto acústico para esse espaço. Então é aquele espaço que você, mesmo aumentando o som, ele não fica desconfortável, ele fica gostoso, aquele som bom de escutar. Então a reverberação do som é muito importante que seja bem trabalhada dentro desse espaço. E aí, além disso tudo, uma coisa que é muito legal a gente trabalhar no home, a automação, a gente pode trabalhar a iluminação, a gente pode trabalhar toda a parte de áudio e vídeo, né? Ligar, desligar, tudo concentrado no seu celular. Você vai mexer na iluminação para você deixar escuro, você vai poder fechar as persianas, os blackouts, fechar a cortina, mexer no ar-condicionado. Então você tem todo esse controle de tudo que está acontecendo ali dentro. Então, para mim, a automação é um pouco a cerejinha do bolo para quem é apaixonado por tecnologia e que é uma sala de home assim muito tecnológica e muito cheia de todas as possibilidades possíveis. Eu já fui te mostrando algumas imagens enquanto eu falava, mas agora eu quero explicar um pouquinho mais sobre cada um desses projetos. Essa sala é uma sala de estar com sala de home integrada. Nessa sala a gente usou o projetor de bancada. Esse projeto é um projeto de 2009. Aliás, esse projeto foi premiado como o melhor projeto da mostra. O sistema de som dessa sala era 12.2. Só atrás da tela tinham 7 caixas de som. Essa tela é perfurada e você vê que não tinha nenhum equipamento embaixo dela. Era só a tela mesmo que era para ser o centro da atenção. E esse foi um projeto que era no sótão da casa dele, então a gente aproveitou o espaço já existente. Todos os equipamentos ficavam encaixadinhos na marcenaria. Esse é um outro projeto que nós fizemos em 2013 e a gente trabalhou com as curvas no forro também para melhorar essa questão de acústica e criar efeitos diferentes para finalizar essa sala de home que nós fizemos recentemente na Artefato em São Paulo. É uma sala bem confortável, uma sala de home da casa de praia, então a gente trouxe um pouquinho de cor, um sofá bem delicioso para se jogar. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, um formato um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer por aqui. Me deixa aqui nos comentários para eu saber se você gostou, se você ficou com alguma dúvida aí e se tem mais algum assunto que você quer que eu traga para você. Afinal, eu faço esse canal para dividir o que eu sei com você. Então me deixa saber o que você achou. Se você curtiu, deixa um like e a gente se vê no próximo. Muito, muito obrigada e até mais!